Muito bem, convidar também para tomar assento conosco, missionário Elbium, trabalha em Jussara, e também nosso irmão Pablo, que trabalha em São Gabriel, obreiro lá de São Gabriel. Os irmãos podem tomar assento também conosco aqui à frente. Graças a Deus que está conosco e que de geração em geração abençoa as nossas vidas e conduz a história. Ao Senhor toda a glória. A Igreja Presbiteriana chegou ao Brasil através de Ashbel Green Simonton em 1859. Em 1862 foi fundada a primeira igreja presbiteriana no Brasil, que foi a Igreja Presbiteriana lá do Rio de Janeiro. Na Bahia, a primeira igreja a ser organizada, a Igreja Presbiteriana da Bahia, 1872. 1872. E depois da Igreja Presbiteriana da Bahia, a Igreja Presbiteriana Mãe em João Dourado, a nossa igreja, a igreja que temos o privilégio de fazer parte da sua história, está entre as primeiras igrejas do sertão baiano a serem alcançadas com o Evangelho pregado através dos pioneiros da obra presbiteriana no sertão baiano. Em 1888, chegou a este lugar e fixou residência aqui o casal João Dourado e Geraldina, sua esposa. E fixaram residência aqui em Canal, a história da Fazenda Canal, cuja sede foi exatamente ali na casa, ou naquele lugar onde hoje mora o presbítero Lorival, né, seu Louro e dona Dina. A casa, falada casa onde recebiam as pessoas, uma casa grande com 22 cômodos, e ali então, próximo ao lajedo, onde podia explorar, cavar cisternas para ter água, João Dourado fixou residência. E a história do Evangelho então começa com a conversão do coronel João Dourado, da sua família, a passagem de Benjamin Nogueira, evangelista, trazendo o seu gado, tinha as suas paradas, e ele foi um dos responsáveis, um dos instrumentos de Deus para ler a Bíblia pela primeira vez para o coronel João Dourado, e depois se reúne com a sua família para ouvir a leitura da Bíblia, que depois busca conhecer mais profundamente a Bíblia, e nesta busca de conhecimento mais profundo do Evangelho de Cristo, do conhecimento da palavra, o coronel João Dourado passa por um processo de discipulado por homens pioneiros da obra, como Pierce Chambelay, que também residia ou trabalhava nesta região, inclusive também em Senhor do Bonfim, em outros lugares. E então o coronel João Dourado firma os seus passos em Jesus. E a igreja, a nossa igreja então é organizada, constituída a igreja
no dia 5 de fevereiro de 1905. Reverendo William Waddell foi o pastor fundador, aquele que esteve na organização da igreja. E na época o coronel João Dourado foi eleito presbítero e a sua família toda foi batizada. E passou então a fazer parte da igreja. E assim, irmãos, esta história tão longa tem início. E hoje nós estamos comemorando 112 anos de trabalho presbiteriano aqui no sertão de Irecê. E louvamos a Deus porque é uma história que se confunde com a história da cidade. Quando João Dourado, sua família, recebeu o conhecimento do Evangelho, e recebeu também a boa influência da visão missionária de levar este Evangelho para outros lugares. E a região toda foi evangelizada. E João Dourado foi um pioneiro também, um evangelista, um missionário nesta região. Mas, muito mais do que isso, como muitos aqui conhecem a história melhor do que eu, a influência para trazer a primeira professora, primeira escola funcionando dentro da igreja, a visão ampla de levar os seus filhos para estudarem em Ponte Nova, que na época era o colégio que existia, e dos 12 primeiros alunos do Instituto Ponte Nova, se não me falha a memória ou se a história não estiver falhando, 8 destes eram daqui da região de Irecê, inclusive filhos do coronel João Dourado. Então a história começa com alguém que é chamado por Deus e que tem uma visão da obra de Deus e uma visão missionária para expandir o Evangelho. E assim, o trabalho de Deus através da Igreja Presbiteriana do Brasil se espalha por toda esta região. E nós temos hoje a alegria de ver a igreja presbiteriana plantada na micro-região de Irecê, uma igreja forte, consolidada. Esta igreja tem as suas filhas, tem as suas netas, tem suas bisnetas, e nós louvamos a Deus. A gente não pode calcular o tamanho da influência e da relevância da igreja para esse município e para esta região. Assim, louvamos a Deus pela vida da igreja, pela história da igreja, pelos homens e mulheres, pelas famílias, pelas novas igrejas e por todo o trabalho que o Senhor continua realizando através de homens e mulheres que atendem o chamado para pregar o Evangelho do Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu convido os irmãos aqui, todos de pé, façamos uma oração de gratidão ao Senhor por esta bendita história. Quero convidar o reverendo Gilmar para fazer uma oração de gratidão pela obra do Evangelho e pela instrumentalidade da Igreja Presbiteriana do Brasil para tanto influenciar a história desta região.